Vamos dar início, então, à nossa última parte de correção da prova, tá? A gente vai vir aqui primeiro para a questão 24. Vamos ler. Atualmente, fala-se muito em minimalismo, que é um estilo de vida no qual se busca o consumo consciente. Assim, as pessoas consomem somente o que necessitam e o que as deixam felizes. Dentro desse estilo de vida estão os armários cápsula, nos quais há poucos itens, essenciais, atemporais e que combinam entre si. Temos, a seguir, as roupas que compõem o armário cápsula de um jovem chamado Henrique. Henrique tem 3 camisetas, uma cinza, uma verde e uma vermelha. Tem 2 camisas, uma social escura e uma social clara. Ele tem 3 bermudas, uma estampada, uma escura e uma clara. E tem 3 tipos de calça, uma social, uma jeans clara e uma jeans escura. E tem também 2 pares de sapato, um tênis e uma bota. Suponha que o jovem se vestirá usando o seguinte conjunto de itens: uma camiseta, uma bermuda e um par de calçados idênticos, correto? Quando eu falo de possibilidades, eu estou falando de análise combinatória. Para realizar a análise combinatória, eu preciso dessa seguinte informação aqui. De acordo com o princípio fundamental da contagem, se um evento é composto por 2 ou mais etapas sucessivas e independentes, o número de combinações será determinado pelo produto entre as possibilidades de cada conjunto. Produto entre as possibilidades de cada conjunto. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso multiplicar, porque quando eu falo de produto, eu estou me referindo à multiplicação. O que é que eu vou multiplicar aqui? Ele fala assim, ó: suponha que o jovem se vestirá usando o seguinte conjunto de itens: uma camiseta. Eu vou colocar um? Não, eu vou colocar 3, porque eu tenho que 3 possibilidades de camiseta. Ele fala também de uma bermuda, certo? Eu vou colocar um aqui também? Não, eu vou colocar 3, porque eu tenho 3 possibilidades. E um par de calçado. Eu vou colocar aqui 2. Eu vou colocar aqui um? Não, eu vou colocar 2, porque eu tenho 2 possibilidades de par de calçado. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3 vezes 3 bermudas vezes 2 pares de calçado. E eu vou ter como resultado 18 possibilidades. Questão 24, letra B, 18 possibilidades. Vamos agora colocar em prática o que nós estudamos no vídeo anterior sobre MMC. Na questão 27, ele pede que você faça o MMC, porque você encontra na questão 27 essa expressão aqui, ó: os 3 passaram juntos no mesmo local. Toda questão que tiver assim, os 3 passaram juntos no mesmo local, você vai aplicar o MMC, correto? Você precisa de 2 habilidades nessa questão. A primeira, fazer a fatoração dos números no mínimo múltiplo comum. E a segunda é transformar minutos em hora. Por quê? Porque ele aqui me dá todos os meus valores em minutos, mas lá na minha resposta, ele sempre vai me dar em hora. Então, eu preciso entender que para fazer essa transformação de minuto para hora, eu vou dividir por 60. Então, toda vez que eu quero transformar minuto em hora, eu divido em 60, certo? Quais são os valores que eu vou fazer o meu MMC? Vamos lá. Houve um atraso no voo de Henrique. Enquanto esperava, percebeu que havia 3 funcionários fazendo a limpeza na região onde ele aguardava o embarque. A rotina de trabalho dos funcionários consiste em que os 3 passem no mesmo local de tempos em tempos. Um deles passa a cada 8 minutos, o outro passa a cada 10 minutos e o terceiro passa a cada 12 minutos. Por fim, num determinado momento, os 3 passam juntos no mesmo local. Um avião chegou, Henrique embarcou, mas ele ficou curioso para saber em que momento os 3 funcionários passariam juntos, novamente, naquela região onde ele aguarda o embarque. Então, quais são os valores que nós vamos fazer o MMC? 8, 10 e 12. Então, eu vou lá fazer o meu MMC. 8, 10 e 12, certo? Eu vou fatorar aqui todos esses valores.
Qual é o primeiro número primo mínimo que eu divido 8, 10 e 12, respectivamente? Se você falou 2, você acertou. 2. Certo? Então, 8 dividido por 2 é igual a quanto? 4. Certo? Agora, 8. Eu já peguei meu 8 e dividi por 2, certo? Agora, eu vou pegar o meu 10 e dividir por 2. Quanto é 10 dividido por 2? 5, correto. Vou colocar aqui esse 4 de preto para ficar melhor. Vamos retomando. E quanto é que é 12 dividido por 2? Se você falou 6, também tá correto, certo? Eu ainda tenho dois números aqui que podem ser divisíveis por 2. Quais são eles? 4 e 6, certo? Então, eu vou pegar novamente meu número 4 e dividir por 2. Quanto é que vai dar aqui? 2. E vou pegar o meu número 6 e dividir ele por 2. Quanto é que é 6 dividido por 2? 3. E vou repetir o meu 2 aqui novamente, tá? Porque eu tô fazendo essa divisão de novo, certo? Eu posso dividir 5 por 2? Não. Por quê? Porque 5, ele é um número primo. Eu só posso dividir 5 por 1 ou por ele mesmo. Então, eu vou repetir o meu número 5 aqui, certo? Agora, eu preciso de um número que divida 2, 5 e 3 ao mesmo tempo. Eu tenho? Não, não tenho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir eles separadamente, até eu chegar ao resultado final, que é 1. Ok? Então, vamos lá. Então, o meu primeiro número qual é? O meu primeiro número aqui é o 2, certo? Então, eu vou colocar 2 novamente aqui, para eu poder eliminar esse meu número, certo? Então, 2 dividido por 2, 1. Agora, eu preciso fatorar o meu 5, certo? O meu 5, eu só posso dividir ele por 1 ou por ele mesmo. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, número 5, certo? 5 dividido por 5 é igual a 1. E eu só posso dividir o meu número 3 por 1 ou por ele mesmo. Então, eu vou colocar bem aqui o meu número 3. 3 dividido por 3 é igual a 1, certo? Então, o que eu tenho aqui na minha fatoração para eu, depois que eu chegar, que eu fatorei, que eu cheguei a esse número aqui, ó, que eu reduzi todos a 1, eu vou multiplicar esses meus valores aqui que eu encontrei, certo? Então, vamos lá multiplicar. 2, já foi. Vezes 2, já foi também. Vezes 2, já foi também. Vezes 5, já foi também. Vezes 3. Ó, eu cheguei ao meu resultado 120, certo? O meu resultado aqui, ele foi igual a 120. Depois que eu multipliquei
toda a minha fatoração. Agora vamos lá. O meu resultado deu igual a 120. Professora, mas eu não tenho nenhuma opção que de 120. Exatamente. 120 minutos você realmente não tem nenhuma opção. Você vai ter que transformar os minutos em horas. Então, quanto é que vai ficar? Como é que a gente faz essa transformação? Lembre-se que para transformar minuto em hora, eu divido por 100. Por 60. Então, para transformar minuto em hora, eu divido ele por 60, certo? Então, quanto que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 120 minutos. 120 minutos. Eu quero transformar 120 minutos em horas. Como é que eu vou fazer essa transformação? Para transformar, divido por 60. Então, eu vou pegar aqui 120 e dividir por 60. Eu vou chegar igual ao resultado 2. Eu tenho aqui 2? Tenho sim, 2 horas. Letra D. Questão 27, letra D. Os 3 funcionários passaram juntos naquele local 2 horas depois. Correto? Questão 28. Uma loja de departamentos, ela possui equipes de vendedores próximos ao Dia das Crianças. Há 32 pessoas da equipe de eletrodoméstico e as 40 pessoas da equipe de roupas se juntaram às 48 pessoas da equipe de brinquedo. A responsável pela loja de departamento decidiu reagrupar esses vendedores em equipes com o mesmo número de pessoas, além de não poder misturar as pessoas das equipes de eletrodoméstico, de roupas e de brinquedos. Ela quer montar o menor número de equipes possíveis. Essa questão também é bem fácil de responder. Vamos lá. Ela tem aqui, 32 pessoas, 40 pessoas e 48 pessoas. Observe que esses 3 números, 32, 40 e 48, eles são múltiplos de 8, certo? Então, esses números aqui, 32, 40 e 48, eles são múltiplos de 8, tá? Sendo múltiplos de 8, vamos dividir esses números aqui para a gente obter esses resultados. Vamos lá. Eu tenho 32, vou dividir ele por 8. Quanto é que eu vou ter? 4. Vou ter aqui 40 dividido por 8. Quanto é que eu vou ter 40 dividido por 8? 5. E 48 dividido por 8, quanto é que vai ser 48 dividido por 8? 6. Certo? Agora eu vou somar esses valores. Somando aqui todos esses valores, 4 mais 5 mais 6, eu vou chegar a essa resposta aqui, 15. Então, o número mínimo de equipes que ela pode montar é 15 equipes. Questão 28, letra C. Então, terminamos de responder a nossa prova de matemática. No próximo vídeo, a gente vai começar a prova nova com a matéria de português. Se sente dificuldade em alguma coisa, é só procurar. Bons estudos!